Como sempre acontece às quartas-feiras, eu converso com Áurea Regina de Sá, especialista em comunicação pessoal e colunista aqui da CBN Curitiba. Tudo bem, Áurea? Seja mais uma vez muito bem-vinda. Olá, Joyce. Boa tarde. Obrigada. Áurea, vamos falar sobre o famoso medo de desagradar. Desagradar pode ser algo bastante cômodo para alguém. E como isso pode afetar a nossa comunicação, Áurea? A comunicação pode ficar reativa, porque a pessoa provavelmente não fala tudo o que gostaria, não expõe o que pensa, porque tem medo de desagradar o outro. Esse cuidado muito grande em não desagradar o outro esconde um medo de não ser aceito, um medo de ser reprovado, de ser dispensado. E isso também vem, Joyce, de alguns conceitos relacionados à autocrítica, à insegurança, ao julgamento do outro, ao medo de que o outro vai me julgar. Então, de repente, eu não vou me expor exatamente como eu gostaria, porque e se o outro não gostar? E se o outro não gostar mais de mim? Isso deixa a pessoa acuada e com muita dificuldade de se posicionar. E, aliás, isso pode acarretar em prejuízos, não só para a vida profissional, às vezes lembramos imediatamente desta área da nossa vida, mas inclusive nas relações pessoais, é isso, Áurea? Muito. Nas duas áreas, ou em toda a vida da gente, isso pode acarretar prejuízos. Porque a comunicação nos guia, ou a forma como nós nos percebemos e que gera uma comunicação, pode nos guiar para um lado ou para o outro. Normalmente as pessoas perdem oportunidades, se for na vida pessoal, oportunidades de lazer, de conviver com as pessoas, de iniciar um relacionamento ou de finalizar um relacionamento. Por medo de desagradar, a pessoa não diz que quer finalizar o relacionamento e continua naquela vivência negativa, que por vezes não está fazendo bem. Isso implica também prejuízos profissionais, por exemplo, com a perda de chances de grande visibilidade. A pessoa deixa de aceitar algumas oportunidades para se apresentar, para se expor, para dar entrevistas para a imprensa, porque tem medo de desagradar alguém que não vai gostar dessa decisão, por exemplo. Ou seja, a pessoa se inibe para tomar decisões que seriam importantes, relevantes na vida dela, por medo de que o outro não a aprove. O outro tem mais poder do que ela mesma. Agora, Áurea, para quem está nos ouvindo, para quem se identificou com essa dificuldade de não conseguir falar não, né? Que pensa sempre nas consequências de desagradar alguém, o que você orienta para mudar o jogo? Quem sabe a gente pode até falar sobre mudar de vida, hein, Áurea? Muito, muito, Joyce. Concordo com você. Mudar de vida. Porque isso tudo começa pelo autoconhecimento. Esse roteiro tão conhecido e tão desafiador para muitos, que é se conhecer para poder se comunicar melhor. E quando a gente entende isso, todo o ciclo que compõe esse roteiro, a gente consegue, enfim, dizer não ao invés de dizer sim, quando deseja fazer isso. E entender que desagradar o outro é uma consequência natural da vida. Nós não conseguimos o tempo inteiro agradar as pessoas. E nem devemos ter essa expectativa, porque isso não vai acontecer. Nem é saudável que aconteça. Se todo mundo tiver agradado com uma situação que eu faço, será que é verdade isso? Será que realmente as pessoas estão felizes e me aprovam, ou elas estão fazendo isso apenas para me contentar? E é importante que a gente viva a verdade. Por isso, encarar essa situação de desagradar o outro faz parte do jogo, também é um aprendizado para lidar melhor com a frustração, com a negativa, com a rejeição. Isso tudo aumenta a maturidade emocional e contribui para uma comunicação mais relacional, mais assertiva, mais saudável com as pessoas. Sabe que enquanto você estava falando, Áurea, eu lembrei daquela famosa expressão agradar a gregos e troianos. E como normalmente a gente coloca uma parte antes dessa expressão, né? Não é possível agradar a gregos e troianos, não é, Áurea? E tá tudo bem. Não dá mesmo para agradar. Não seria possível fazer isso. Treinar a flexibilidade para entender que de repente um não que eu falo vai desagradar um e vai agradar o outro. E numa outra situação vai ser o contrário.
faz parte do jogo da vida. Não adianta ficar lutando contra isso. É o mesmo que dar murro em ponta de faca. Isso só vai nos desagradar cada vez mais. Vai aumentar a frustração, a dificuldade de relacionamento, o nível de posicionamento. Isso não ajuda em nada na comunicação. A Áurea já está aqui há um bom tempo na programação da CBN Curitiba, nos ajudando nesta melhora, nesse desenvolvimento das nossas próprias relações. Aprendemos neste tempo, Áurea, com você, que não existe fórmula mágica, que não existe receita pronta. Mas, como sempre dizemos, aqui na programação, às quartas, é possível refletir, pensar sobre as próprias ações, sobre tudo isso que fica fervilhando dentro da gente e mudar. E eu agradeço muito por esse espaço, nesses quase 3 anos, em que eu posso compartilhar um pouquinho dessas reflexões, para que a gente possa se comunicar melhor e contribuir com uma sociedade melhor. Áurea, mais uma vez, muito obrigada. Conversamos na quarta-feira que vem, hein? Te espero. Combinado. Até quarta, Joyce. Obrigada.